Por 30 dias eu construí um ecossistema de praia funcional no meu quarto. E durante esse mês, essas plantas e animais costeiros evoluíram para sobreviver ao duro ambiente à beira-mar. Eu até simulei desastres naturais intensos, só para ver como os animais iriam reagir. Apesar de começar como um deserto sem vida, eu consegui transformá-lo em uma praia colorida e vibrante. Mas para entender como, precisamos voltar ao dia 1, onde eu comprei o meu tanque, alguns materiais e plantas também. Eu comecei preparando a base da praia, com bastante areia, e depois adicionei água salgada. Apesar do oceano turvo no início, depois de algumas horas, o sal começou a dissolver totalmente na água. Tudo pronto para adicionar nossas plantas marinhas. Eu comecei com algumas pedras básicas e algas. E em seguida, para a parte terrestre, eu adicionei um pedaço de madeira, várias conchas e coloquei musgo na parte de trás para representar uma floresta costeira. As fundações da praia agora estavam prontas, mas tudo ainda parecia vazio e sem vida. Era hora de adicionar nossa primeira criatura. Isso pode parecer apenas uma concha, mas na verdade é bem mais que isso. É uma casa protetora para manter seu habitante seguro. Depois de avaliar o ambiente em busca de perigos, a pequena criatura se sentiu segura para sair totalmente. Um caranguejo eremita. O caranguejo rapidamente se posicionou contra a parede para observar possíveis predadores. Apesar do nome, os caranguejos eremitas são, na verdade, animais muito sociais. Então, para deixar o caranguejo mais confortável, eu adicionei um amiguinho para ele também. O segundo caranguejo ficou tímido no começo, mas logo ele saiu da sua concha também. Tudo parecia estar indo muito bem, então eu decidi deixar o ecossistema sozinho por alguns dias. No dia 4, os caranguejos eremita ainda estavam prosperando juntos e haviam estabelecido seu lugar na praia. No entanto, lá no fundo do oceano, mais vida também estava se desenvolvendo. As plantas não apenas começaram a crescer, mas naquele mesmo dia eu adicionei outra forma de vida. 2 pequenos peixes goby, que estavam nadando por essa parte do oceano, que agora era o lar deles. Mas esses não eram peixes comuns, porque esses goby têm a habilidade especial de pegar bocadas de areia, filtrar um pouco a comida e depois cuspir a areia de volta. Esse goby aqui usou suas habilidades para cavar um pequeno lar debaixo de uma pedra. Bem esperto. Isso não só dá ao peixe uma refeição saborosa, mas também desempenha um papel crucial na limpeza da areia de nosso oceano, ajudando todo o ecossistema a se tornar autossustentável. Eu deixei a praia sozinha durante os dias seguintes, e quando eu voltei no dia 9, eu percebi um pequeno problema. Os animais e as plantas estavam bem, mas escondidos em algumas partes do vidro. Havia sinais de que algas começaram a crescer. Embora não fosse muito, se deixadas sem controle por muito tempo, isso poderia diminuir a qualidade geral da água do nosso oceano. É claro que eu poderia limpar tudo isso eu mesmo, mas isso seria chato. Em vez disso, eu tenho outros planos. Eu saí para comprar essas 5 lindas lesmas com essas conchas maravilhosas. E então soltei todas elas dentro do mar, uma por uma. Essa espécie de lesma adora comer algas, e assim que se sentirem confortáveis, elas simplesmente vão limpar todo o tanque. Mas tem um pequeno problema com essas lesmas, é que elas são conhecidas por serem extremamente lentas. Então, para ajudá-las a limpar qualquer alga que apareça, eu também vou adicionar outra criatura que come algas. Eu apresento os caranguejos eremita marinhos. Ok, você pode pensar que já temos alguns desses na praia, mas a verdade é que eles são muito diferentes dos caranguejos eremita que vivem na terra. Para começar, eles são 30 vezes menores e, além disso, precisam viver debaixo d'água e se alimentarem de algas. Enquanto, por outro lado, os caranguejos eremita que vivem na terra comem musgo e essas pequenas bolinhas. Os novos caranguejos eremita marinhos vão fazer um ótimo trabalho, entrando nas fendas das pedras e acessando lugares que as lesmas podem deixar passar. Além disso, eles são mais rápidos que as lesmas. Ok, talvez não tão rápidos assim. No dia 14, o ecossistema estava começando a parecer bem interessante, com todos os tipos de formas de vida. Mas uma coisa que eu comecei a perceber era que o musgo deveria representar uma floresta costeira. Por mais alguns dias, o musgo começou a crescer rapidamente, e a praia simplesmente começou a ser invadida. Até agora, eu não introduzi muitos animais na parte terrestre da praia, então essa era a oportunidade perfeita. Grilos! Esses insetos são uma ótima escolha, porque eles não só adoram comer musgo, mas também não vão interferir em nada na parte da água. Eu adicionei alguns deles na área dos musgos, e eles rapidamente foram ao trabalho e começaram a devorar tudo.
Mas um dos grilos acabou cometendo um erro. Ele vagou para longe até a areia, em direção ao nosso caranguejo eremita descansando. Caranguejos eremitas geralmente são bem pacíficos, mas se sentirem uma ameaça, vão usar suas garras afiadas. O grilo estava caminhando em direção à sua destruição. Depois de um tempo, o caranguejo se virou e avistou o grilo. O caranguejo se aproximou cada vez mais, até que eventualmente deu um tapinha no grilo. Mas, felizmente, o caranguejo não se sentiu ameaçado bastante e só continuou com seu dia. Essa foi por pouco. Acho bom você voltar a comer o seu musgo. Mas alguns dias se passaram e eu decidi simular um evento climático extremo à beira-mar para ver como os animais iriam reagir à situação. Então, eu desliguei as luzes e comecei a despejar bastante água. Os caranguejos eremita não ficaram muito felizes e rapidamente foram se abrigar em um tronco grande. Mas apesar da chuva ser um incômodo para os animais, é realmente muito importante. Isso acontece porque com o tempo, a água salgada fica muito salgada e a água da chuva doce vai equilibrar isso, ajustando o nível de sal na água. E durante tempestades em praias, as ondas também ficam bem maiores. Então, para simular isso, eu decidi colocar uma bomba de água na borda do oceano. A água agora estava se movendo bem rápido e os gobis tiveram que se esconder sob as pedras para evitar a corrente. Os caranguejos eremita em suas conchas também estavam sofrendo um pouco. Mas, felizmente para as lesmas, elas conseguiram se segurar em uma parede e evitar as condições extremas da água. Depois de mais um tempinho, eu removi a bomba, parei a chuva e acendi as luzes mais uma vez. A tempestade oficialmente acabou. Era agora o dia 22 na nossa praia, e o fim da simulação de 30 dias já estava se aproximando. Mas antes do final, eu queria garantir que todo o ecossistema era autossustentável. Até agora, já tínhamos muitas coisas para atingir esse resultado, como gobis que limpam a areia, caranguejos eremita e grilos que comem o musgo, as lesmas que comem as algas e muito mais. Mas uma coisa importante que ainda estava faltando era uma criatura que come organismos mortos e resíduos orgânicos, para evitar a poluição da água. Bom, para resolver isso, eu decidi adicionar uma nova criatura. Eu apresento o camarão bailarino corcunda. Esse é de longe o animal mais legal que eu tô adicionando aqui no oceano, porque, sério, olha só pra ele. O camarão imediatamente se sentiu confortável o suficiente para explorar. E ao longo do caminho, ele encontrou um dos caranguejos eremita. O caranguejo pareceu assustado no início e se escondeu em sua concha, mas em pouco tempo parece que os dois se tornaram amigos. O camarão rapidamente se tornou o rei do oceano. Onde quer que ele andasse, os outros animais, como peixes, se afastavam. Mas depois de um tempo, o camarão encontrou um lugar aconchegante nessa pedra para descansar um pouco. O dia 29 chegou, mas nossa simulação não tinha acabado ainda, porque eu ainda queria adicionar uma forma de vida final para finalizar o nosso ecossistema de praia. E para fazer espaço para essa criatura, eu tive que remover um pouco da alga. E em seu lugar, eu coloquei um belo pedaço de coral. Ok, não tá muito bonito ainda, mas em alguns dias, assim que se acostumar com a água, vai ficar vivo e bem colorido. Agora, o coral não é apenas uma planta ou uma rocha. Na verdade, é o lar de centenas desses animais extremamente pequenos, chamados pólipos. Os pólipos produzem uma substância química chamada carbonato de cálcio, que ajudam o coral em que vivem a sobreviver. Então, eu vou deixar esse coral aqui por um tempinho, até que ele se acostume com o lugar e ganhe vida. No dia 30, todos os animais, incluindo os caranguejos eremita, os gobis, as lesmas, caranguejos marinhos, grilos, camarões e plantas, estavam agora vivendo em total harmonia uns com os outros, em um ecossistema autossustentável. Obrigado por assistir, e caso você não saiba, eu sou bem novo aqui no YouTube. Esse é um dos meus primeiros vídeos, e vai significar muito pra mim se você se inscrever no canal. Isso me ajuda a saber se você está gostando. Além disso, se você tiver alguma ideia de vídeo que gostaria de ver, é só comentar aqui embaixo. Também vou deixar outro vídeo aqui na tela.